Uma pergunta muito interessante. Quantos aqui já assistiram ou leram Os Miseráveis, de Victor Hugo? Gente, fico até emocionado já no começo do negócio. Miseráveis faz parte da nossa vida lá em casa. Cíntia, se você não gosta, eu quero pedir para você se retirar nesse momento. E eu não estou brincando. Não disso. Do Miseráveis fazer parte da nossa vida lá em casa. Tanto que a gente tem a tatuagem aqui no pulso. Eu e a Tuane fizemos quando a gente foi numa viagem. A gente falou, vamos fazer uma tatuagem. E todo mundo pergunta o que é essa tatuagem. Se foi o número da cela que eu fiquei. Não foi o número da cela. Não é o aniversário de ninguém, porque são só 5 números. Mas esse número, que eu só sei falar cantando, é 24601. Que é o número de um personagem chamado Jean Valjean. E o que rola aqui é o seguinte, Os Miseráveis, pelo próprio nome já... Opa, obrigado, Ana. Parece que agora até ficou mais... O barulho do ventilador dá um sono na gente que o olho vai fechando sozinho, assim. Os Miseráveis é essa coisa muito ali da França, daquele contexto caótico, né, de uma França totalmente miserável. E esse personagem chamado Jean Valjean, ele tem um lance muito dramático e um enredo muito interessante dentro dessa história toda. Porque Jean Valjean, ele ficou anos preso por ter roubado um pão. De tão miserável que é a história e como o enredo e a narrativa vai construindo. E nesse tempo em que você está vivendo essa miséria, você rouba um pão e você é preso por anos, é muito curioso porque dentro dessa história dele, o coração dele vai sendo sempre carregado para um lado muito ruim da coisa toda. Pela injustiça, pela rejeição, ele se torna alguém completamente endurecido. E aí quando ele começa, e aí que começa a história, né, do filme, que perdi a conta de quantas vezes eu já assisti, embora tenha 3 horas de coisa. Aliás, eu me esqueço, tá? Desculpa, que quase ninguém gosta de musical, por isso que o número foi tão baixo aqui de adeptos aos Miseráveis. Lá em casa nós somos fascinados por musical, e Miseráveis está no nosso top, para mim, no ano. Tanto que lá em São Paulo, quando teve o teatro, eu fui tantas vezes que foi muito maravilhoso, assim. Se eu pudesse ir todo dia, eu ia, porque eu sou... Cara, eu tenho uma loucura, eu tenho um hiperfoco muito louco em Miseráveis, tá? É só isso. E aí, dentro dessa história, dessa narrativa, é curioso, porque quando ele sai da prisão, né, depois de cumprir a sua pena, ele se encontra com um bispo. E esse bispo, ele acolhe, dá comida, oferece cama para ele dormir, um quarto e tal, o trata com dignidade. Só que durante a noite, o Jean Valjean, ele começa a reparar que tem ali algumas coisas muito preciosas, como talheres de prata e tal, e ele vai lá e pega dentro de um saco, ele começa a roubar todos os talheres do bispo, que o acolheu e o abraçou, e ele foge de noite. Só que chega um momento da história, que é logo em seguida, que os guardas pegam Jean Valjean e pegam ele, né? E ele sempre carrega um documento com o seu número 24601, tal, que é a minha tatuagem, para dizer, é um ex-condenado, mas assim, tá. E aí eles pegam e dizem, cara, essa prata aqui não é tua, a gente sabe da tua história, você roubou o bispo. E agora você vai voltar para a prisão, então vamos voltar lá para a casa do bispo, porque a gente quer fechar esse negócio todo para você voltar para a sua condenação. E aí é nesse momento em que eles chegam na casa do bispo, e essa geralmente é a parte que você odeia, que eles começam a cantar a história. Tá tudo bem, eu não vou julgar você. Eu vou sim. E aí eles começam a dizer, cantando assim, ele teve a ousadia de dizer que o Senhor lhe deu isso, a prata. E o bispo, é verdade, eu estou quase cantando aqui. Só não vou porque é inglês, eu não faço ideia do que eles estão falando, só traduzindo. Mas, meu amigo, o Senhor saiu tão cedo, o bispo falando para ele. Certamente algo lhe escapou à memória. Esqueceu-se de que eu também lhe dei esses castiçais, além dos talheres de prata. Como deixarias o melhor para trás? Se você não entendeu, essa cena ela é muito dramática, porque os guardas dizem, agora a gente vai incriminá-lo mais uma vez, e o bispo diz, não, fui eu que dei. Aliás, você se esqueceu desses castiçais também, e coloque o Jean Valjean olhando assim, sem entender nada, e aquela coisa rolando.
essa cena é muito maravilhosa. Porque esse número que eu tenho, que Jean Valjean tem, ele carrega essa ideia de uma graça que transforma quando você se encontra com um ato tão poderoso na tua vida, que a tua maneira de olhar o mundo, ele muda. E a tua maneira de enxergar quem você era se desfaz e você passa a enxergar algo que você é a partir desse ato heróico de demonstrar graça por alguém. E é maravilhoso, porque o erro está ali nessa cena, a culpa está ali, a tensão, a tragédia. E é maravilhoso porque Jean Valjean ele não é apenas poupado, ele se torna alvo do amor do bispo. E aí, nessa afeição, nessa demonstração de amor, é que ele olha para dentro de si e algo redefine totalmente a vida dele. Quando eu estava caminhando por João 19 e ouvindo no Spotify o soundtrack do Miseráveis, que todo dia eu tenho que ouvir, eu falei, cara, isso aqui é completamente cruz de Cristo. A cruz de Cristo também é uma cena dramaticamente maravilhosa, porque nós nos encontramos nesse lugar de João 19. Antes mesmo de você tentar imaginar, assim, se você está caminhando agora e começou agora o teu caminho na fé, quando você olha para o episódio da cruz, ai, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim, é isso, mas o lance é muito mais sério, porque assim, é como se cada detalhe daquele sacrifício, daquela condenação e dessa coisa tão... Cara, é muito pesado, real, assim. O João não tanto, mas os outros evangelistas eles são muito pesados quando eles vão narrando a crucificação. Mas era para a gente estar experimentando aquela morte de cruz. Era para a gente estar experimentando essa morte, mas não da cruz física, do lugar, da cidade. Porque isso não tem hoje. Mas essa morte eterna. E de Deus olhando e dizendo, eu me agrado de ver o meu filho morrendo numa cruz. Quando a gente olha e constrói esse episódio diante dos nossos olhos, você vai ver que é como se a gente estivesse indo para um caminho de morte, e aí o Senhor envia o seu filho, e o seu filho entra no nosso caminho, empurra a gente para o lado e diz, não, deixa que eu entro por esse caminho de morte. Deixa que eu pago esse preço de morrer no lugar de vocês. Então Cristo... Ele entra no nosso caminho, ele nos tira, nos substitui, morre a nossa morte, sofre a nossa zombaria, ele sofre a nossa punição, a nossa humilhação, não apenas para a gente ser poupados, mas para a gente ser amados e redimidos. Então a cruz, para mim, é esse episódio que é brutal. Porque você tem injustiça, você tem manipulação religiosa política, você tem violência, zombaria, abandono, humilhação e morte. E sempre tem aquela galerinha que está ali construindo esse enredo junto dos evangelistas. Os religiosos estão aqui fazendo de tudo para Jesus ser crucificado e morto, porque são cegos espiritualmente. Os governadores que estão envolvidos e colocados como esses fantoches de Roma são covardes, porque não enxergam algo em Jesus que de fato os condene. Então eles não conseguem dizer, não vamos matar esse homem inocente. Os soldados são cruéis. E a multidão completamente manipulável. Há uma semana atrás, todo mundo dizendo, ora, entrou o rei na cidade, joguem os ramos, preparem o caminho, porque o nosso Messias chegou. Hosana nas alturas, alguns dias depois, crucifique-o, crucifique-o. E a gente não olha para essas pessoas dizendo, meu Deus, que gente louca, que coisa absurda. Como eles teriam a capacidade de olhar para o próprio Cristo, com o enredo que Cristo construiu até aqui, abraçando e acolhendo o que precisava, descendo o chicote no religioso que só enche o saco. Mas cada uma dessas pessoas dentro dessa narrativa é um espelho do nosso coração. Cada um de nós ia estar em algum lugar ali. Eu ia estar talvez no povão. Manipulável. Ah não, ó, o que está acontecendo ali? Ah, está chegando um homem num jumentinho e todo mundo está achando que é o Messias. Eu ia pegar ali qualquer folha que tivesse na mão. Hosana nas alturas! E aí daqui a pouco, meu Deus, olha, está dizendo que é o Messias. Mas quem está sendo crucificado? É aquele doido lá.
dizendo que era o Messias, agora está apanhando aí. Olha só que loucura. Como você imaginaria o Messias, o Filho de Deus, aquele que assumiria o trono de Davi, sendo tomando tapa na cara de soldado romano? Ah, não, crucifique-o mesmo. É a gente. E todo esse enredo, essa narrativa mostra que o problema do nosso coração e o problema que nos atinge como existência, como vivência, como mundo, como tudo, não é superficial. É muito profundo. Por isso que a cruz, ela não é apenas um sofrimento. Ela é uma substituição. É alguém morrendo no nosso lugar. Porque a gente não teria a capacidade de passar pelo que ele passou. E o Senhor olha e diz, fiquem tranquilos, eu vou passar pelo aquilo que vocês passaram. E os textos bíblicos dizem que antes mesmo de haver toda a criação, a Trindade já estava conversando num lugar muito enigmático, dizendo, vamos fazer com que criemos o homem vai fazer bobagem, vai pecar, vai tudo se distorcer, vai tudo se desconfigurar. Mas lá na frente, vamos fazer com que o próprio Cristo venha, eles na Trindade, o Cristo venha e recomece todas as coisas. Antes da criação, Pai, Filho e Espírito Santo já haviam criado esse plano maravilhoso. E o que é interessante dentro desse contexto é que algo que o Matt enfatizou semana passada, apesar de parecer assim, você começa a ter crise de ansiedade, apesar disso, em cada detalhe, o Senhor está no controle de todas essas cenas. Cada chicotada em Jesus, cada pregada. Em cada detalhe, em cada palavra, da menor que pudesse dizer, crucifica, o Senhor é soberano. Isso não é um acidente. Isso é o que Paulo chama do ápice da história. Quando Paulo está escrevendo, ele diz assim, chegou um momento, e esse momento é o momento em que Cristo vem, é como se toda a história humana, passada e de Cristo para frente, fizesse assim. Porque Cristo é o centro de toda a criação. Toda a criação, ela existe para esse momento. Todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse momento. Então, tudo que a gente está vendo aqui não é algo que o Senhor perdeu o controle. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Está todo mundo dizendo para crucificar e era para querer chamar para comer em casa. Não. Tudo aqui está sendo controlado pelo próprio Deus. E o que é importante também é que João, quando ele escreve essa narrativa, possivelmente ele era uma testemunha ocular. Ele estava presenciando tudo isso daqui. Ali na frente vai dizer que sim. Mas o que nos dá a entender é que João ele está escrevendo sobre um ângulo do que ele vê. E o que é mais interessante, que João nos salva nessa noite e nos salvou a mim durante a semana. Ele é muito cuidadoso nesse capítulo 19. Porque ele não quer manchar essas páginas com sangue. Porque os outros evangelistas, eles fazem quase diz assim o tamanho do corte de Jesus. E o João não. O João ele quer mostrar um lance um pouco maior do que isso. Ele não quer ensanguentar o capítulo 19, mas ele quer ensanguentar os nossos corações dizendo, olhe só o que Deus passou por você. Porque ele vai dizer isso lá no final. Então eu quero com você revisitar aqui o episódio da cruz. E eu quero ver 3 coisas com você. E a primeira delas é a blasfêmia do rei. A blasfêmia do rei. Olha só, do verso 1 ao verso 15, o nosso capítulo começa dizendo assim. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Veja como assim, a gente às vezes vai lendo com muita naturalidade, dizendo, mandou Jesus açoitar ali, vai tomar uma chicotada. Não, como que a gente chega nesse ponto? Se você conhece um pouquinho da história de Jesus, cara, você sabe que Jesus não merecia estar nesse lugar. Não merecia estar nesse lugar de maneira alguma. Ele está nesse lugar exatamente porque houve quase uma rejeição completa. O povão, como eu já disse, é manipulado. Os discípulos, está todo mundo amedrontado com medo, trancado em casa ou olhando ali no meio da multidão. Eu fico imaginando Maria, que desde o nascimento de Jesus havia tido uma profecia dizendo, o teu filho ele vai nascer, mas sabe de uma coisa, ele vai sofrer profundamente. Eu fiquei imaginando sempre
O coração de Maria olhando todos os eventos. Eu imagino Maria olhando, dizendo, chegou o grande dia em que o meu filho seria morto de uma maneira tão angustiante. Eu também fico imaginando, sabe quem? Não sei se você já fez essa pergunta, as pessoas que foram curadas por Jesus. Eu não tenho tese nenhuma. Eu ia falar que tem uma tese, não, eu não tenho. Porque não tem base nenhuma para você querer sustentar algo que não existe. Mas eu fico imaginando assim, as pessoas que foram curadas por Jesus e que demonstraram fé. Cadê elas aqui para dizer, não mate Jesus? Eu não sei onde elas estão. Mas eu sei que em algum lugar elas estão. Mas o que é muito curioso no meio desse enredo de que João deixa para a gente, é que essa rejeição ou esse abandono de Jesus, ele não é por ignorância. Ele é, na verdade, uma resposta do tipo de rei que Jesus é. E Jesus é o rei dos reis. E quando a gente pensa em Jesus, eu acho muito importante você ter isso em mente, é que por mais que a gente cante, exalte e confesse todas as coisas maravilhosas que a gente faz, mas sempre existe alguma coisa no nosso coração que Jesus confronta e que a gente não gosta. E aqui para mim o eco de muitas das coisas que estão aqui, dessa galera dizendo crucifica-o a todo momento, é porque de alguma maneira Jesus, por mais que ele fazia coisas tão maravilhosas, mas ele também colocava o dedo na ferida. Ele não era um curandeiro. Ele usava a cura para chamar a atenção para algo maior. E o que é muito interessante aqui é que quando o povo é questionado sobre Jesus, além do crucifica-o, chegou um momento que eles disseram assim, não temos um outro Senhor sobre nós do que César. Isso é muito sério. Porque por mais sincero, pleno, sadio, bonito que seja a nossa devoção, alguma coisa ainda crucifica Cristo na cruz. Porque alguma coisa ainda interfere entre nós e a nossa relação com Deus. Por mais que a gente diga, Senhor, muito obrigado pela cruz, mas ainda assim nós somos culpados de talvez ainda dar mais uma martelada no Cristo, que já não está mais na cruz, mas que os nossos pecados o colocam ainda na cruz. Porque algumas coisas ainda nos confrontam e nos faz mais uma vez dizer, crucifique-o. Porque a gente não consegue viver uma novidade de vida. E eu estou dizendo isso não para desanimar você, mas para dizer uma coisa muito importante. Nunca espere uma devoção tão plena do sacrifício de Jesus. Porque a gente não consegue mensurar o quão grande e profundo isso é. E eu digo isso para você talvez às vezes não sentir um peso que não é saudável. De você dizer, poxa, eu queria tanto responder melhor a crucificação. Não, talvez você não vá conseguir. Nenhum de nós vai conseguir enquanto nós estamos vivendo ainda nesse lugar. Ainda sendo moldados por Deus, ainda sendo restaurados por Deus. O que é importante aqui é que existe sangue o suficiente para nos purificar de todo o pecado. E isso é fato. Por mais que você não consiga, mas não desista, porque não existe um momento em que você vai poder dizer assim, não, agora já esgotou o sangue de Cristo naquela cruz por mim, porque agora já não há perdão. Não, sempre há perdão. Sempre há uma maneira de recomeçar. Isso é importante. Agora o que é um vacilo aqui é o Pilatos, porque o Pilatos ele é esse mano que foi colocado ali para representar Roma. Há quem diga que ele era um cara que só estava nessa condição de poder porque ele era casado com alguém que era muito importante. Quase nada diferente do que a gente vê hoje. E aí ele está fazendo, na verdade, o Pilatos, ele sabe quem Jesus é, no sentido de, cara, você é um inocente, um pobre coitado. Tanto que quando ele faz o lance do Barrabás e de Cristo, eu tenho um ladrão aqui, um rebelde, alguém que talvez roubou vocês, e eu tenho esse Jesus. Quem vocês querem que eu liberte? É muito interessante, porque a multidão prefere que o ladrão fique solto do que o milagreiro continue fazendo um monte de maravilhas. Isso é um absurdo. E sabe o que é mais absurdo? Sabe qual que é o nome de Barrabás, o significado dele? Alguém faz ideia? Pergunta de escola dominical. Por isso que a gente tem que ter a escola dominical. Barrabás significa filho do pai. Olha só que grande ironia. E o verdadeiro filho do pai está morrendo no lugar do filho do pai com P minúsculo.
Então isso é muito interessante. O Pilatos ele está tentando soltar Jesus, mas não está dando certo. E aqui nesse momento o texto abre dizendo que Pilatos manda açoitar Jesus, porque talvez ele está dizendo assim, e é muito talvez essas coisas que a gente vai considerando. Cara, não precisa matar, mas se a gente arrebentar e açoitar Jesus até ele quase morrer, talvez o pessoal, o povo olhe para ele e diga, não, já teve o suficiente. Vamos voltar para casa e deixa. Mas ainda assim a coisa não está acontecendo como Pilatos esperaria. Ele começa a perder o controle conforme a gente for caminhando. Mas o que é muito dramático e o que é lamentável é que açoitar-se, ser açoitado, geralmente a vítima ela era amarrada numa posição curvada e uma coluna meio baixa, no meio de um pátio. E quando você vai lendo sobre isso, é dramático pensar que os chicotes tinham tiras de couro, e nas pontas, geralmente, tinha osso ou tinha metal. Para que quando fosse dada, não fosse só uma pancada de um chinelo, de uma cinta, de um negócio assim. Era para marcar, era para rasgar a carne. Então isso é muito sério. Porque o Pilatos, quando ele planeja ver isso, dizendo, não, talvez eles olhem para esse homem destruído aqui, todo ensanguentado, e digam, não, já foi o suficiente. Mas a multidão tem sede de sangue. Nós queremos que ele morra. E deixa eu colocar um negócio muito cuidadoso para você. Existe uma profecia lá em Isaías 53, verso 10 e verso 12, que o Senhor, próprio Deus, diz assim, ao Senhor agradou moê-lo. O Pilatos diz, talvez com o sangue, essa multidão vá para casa. A multidão diz, nós queremos sangue. E o próprio Deus está dizendo, eu me agrado de ver o meu filho sendo açoitado. Isso é dramático. Então comece a ver o tamanho do amor de Deus de um episódio tão grotesco aos nossos olhos, aos nossos ouvidos como esse. E aí os soldados, verso 2, teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam, salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Reis usavam coroas, mas não coroas de tortura. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, quando o pecado entra no nosso mundo através de Adão e Eva, e essa desobediência que nos faz experimentá-la por toda a nossa vida, desde que nós nascemos, uma das coisas que o Senhor diz lá é, maldita é a terra por tua causa. E se você lembrar do texto, o Senhor vai dizer assim, e agora essa terra vai produzir o quê? Espinhos e cardos. Espinho é um sinal visível da queda. Espinho é uma marca da maldição. O espinho, ele evidencia um mundo quebrado. Então veja que Jesus não está apenas morrendo pelos efeitos do pecado, mas o Senhor Jesus Cristo, naquele sofrimento da cruz, está assumindo os símbolos da maldição sobre si mesmo, numa cruz. A maldição estava sobre a cabeça de Cristo, num formato de coroa, dizendo, eu tenho autoridade como rei. Mas é uma autoridade que nesse momento eu estou pagando o preço da maldição que estava sobre toda a criação. O rei é coroado com aquilo que amaldiçoou a criação. Olha que grande ironia. O rei é amaldiçoado com uma coroa que havia amaldiçoado a criação. Não é à toa que Deuteronômio 21, 22 e 23 diz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Não é à toa que Gálatas 3,13, Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a coroa de espinhos não é só uma coroa de espinhos que dói. É um símbolo do Senhor dizendo, eu estou me fazendo maldito por vocês. A capa de púrpura tingida
com essa cor que dá uma impressão de ser algo bem bonito. E é muito interessante, porque grande parte dos comentaristas, eles dizem que essa capa aqui, ela era muito real, no sentido real de realeza. Então não era uma coisa assim, qualquer coisa. Não era não vou dar exemplos tontos que eu dou, porque é um assunto que está muito tenso. Era um negócio serão, assim, era a capa de rei, tanto que depois os soldados começam a brigar para dizer quem vai ficar com essa túnica. E essa túnica, ela é de verdade, para um rei de verdade, mas ali está sendo construída uma encenação de uma realeza que vai ser zombada. E o que é interessante é que eles vestem Jesus dessa capa de púrpura, e eles dizem, salve rei dos judeus. Eles estão zombando e dizendo uma verdade. Eles estão blasfemando, mas o que eles dizem é verdade. E o que é interessante é que Jesus é o único rei que recebe suas vestes reais no caminho da humilhação. Porque não é quando o Senhor Jesus recebe as suas vestes reais, dizendo assim, ó, Jesus, então agora você vai ser o sumo sacerdote, o Messias do templo, ó, receba essa túnica. Ele é vestido num caminho de humilhação. Isso é muito poderoso para a nossa vida, porque o nosso cristianismo, por mais que às vezes a gente viva uma vida tão boa, de confessar de uma maneira tão bonita, mas se o nosso rei veste uma túnica de rei na humilhação, quem somos nós para tentar ter uma vida que seja tão satisfeita e gloriosa e pomposa, de tanta beleza, de tanta coisa maravilhosa? Não é à toa que quando Apocalipse lida com essa tensão, ele sempre contrasta João lá em Apocalipse, dizendo assim, ó, os filhos de Deus vão vivendo de uma maneira tão miserável, mas estão indo para o reino dos céus. Enquanto que aqueles que são do caminho, ou estão de mão dadas com o mal, eles estão vestindo uma roupa tão luxuosa, mas eles estão indo para o caminho da condenação eterna. É quase como se João estivesse dizendo assim, é muito curioso que o crente verdadeiro, ele vai para o céu parecendo que está vivendo o inferno. E o condenado ao inferno, ele vai para o inferno parecendo que está vivendo o caminho do céu. E aqui é muito interessante, porque esse rei está sendo vestido, e eles dizem, salve rei dos judeus, e lhe batem o rosto. É afronta, é zombaria, é blasfêmia e é violência. Você jamais bateria no rosto de um rei, mas esse é o rei. Verso 4, mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de condenação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Somando os evangelhos, é quase como se fosse a 5ª ou 6ª vez que Pilatos está fazendo de tudo para libertar Jesus, de alguma maneira. Mas o que é interessante é que quando Pilatos diz, eis o homem, isso aqui tem uma pegada. Porque o que Pilatos está dizendo é, contemplem esse homem. Zombando ou não, ninguém sabe. O que Pilatos está fazendo é chamando cada um de nós para imaginar essa cena e contemplar tamanha salvação. Mas Pilatos não fazia ideia do que estava dizendo. Mas para mim, é como se o próprio Deus estivesse usando a boca de Pilatos para dizer, ó, seja o que você estiver dizendo, contemplem o meu filho, olhe o estado do meu filho, todo arrebentado depois de açoitado, com uma coroa, com uma roupa de rei, com o rosto marcado pelos tapas do rei, detonado, se emocional, porque eu fico imaginando o fato de salve rei dos judeus de zombaria. Você já foi zombado por algo que você é? Imagine Jesus, o Filho de Deus, não o rei só dos judeus, mas de todo o universo, sendo zombado e blasfemado. Verso 6, ao vê-los, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, que agora os guardas chegaram junto na multidão, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, levem-nos vocês e o crucifiquem-no. Quanto a mim, eu não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus.
Comece a perceber a construção desse cenário. Pilatos, de uma maneira muito fantástica, diz: contemplem esse homem. E eles olham e dizem: é verdade, eu acho que esse é o Filho de Deus. Não, crucifique-o. Eles estão condenando Jesus exatamente por aquilo que é verdade. Ele se declarou o Filho de Deus. Eles estavam certos na acusação, mas completamente errados em como responder a essa declaração. Esse é o Filho de Deus. Tá legal, mas crucifique, mate porque ele é um louco. Mas o que é interessante, o que tem que puxar o nosso coração para a gente não entrar numa crise de ansiedade nesse texto. O que os homens estão decretando por ódio, Deus está realizando por amor. Verso 8, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. E voltou para dentro do palácio. Sabe por que Pilatos ficou amedrontado? Possivelmente o pessoal diz que dentro desse contexto religioso romano, não tinha problema você acreditar em vários deuses e trazer vários deuses para si. O que eles acreditavam é que quando alguém se dizia Filho de Deus, aquilo ali deveria ser considerado como um alerta. Porque dentro desse contexto, talvez ele pensou assim: cara, será que ele é um rei entre nós? E eu estou sendo conduzido em matar esse homem, talvez a conta vai chegar. Então ele puxa Jesus e diz: de onde você vem? Mas Jesus não responde nada. Por quê? Porque como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? E aí Jesus então responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima? Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, porque ele já estava desesperado, dizendo: cara, vou me lascar. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Já que o Pilatos já não estava tão bem na fita com César, se alguém dali dissesse: cara, esse Pilatos aí, César, não tá legal. E aí então ele diz: se deixares esse homem livre, não é amigos de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Por quê? Porque o sistema religioso, ele é embaçado, velho. O sistema religioso, ele é embaçado. Porque eles estão tentando condenar Jesus pela lei. A lei que apontava para Cristo, eles estão tentando condenar Jesus. Quando eles começam a perceber que eles não vão ser bem-sucedidos só usando a lei, porque para um romano a lei judaica, o que eles estão fazendo? Apelando por um argumento político. Não, mas ele está dizendo que é filho de Deus. E só César é filho de Deus. Então, assim, não quero colocar nada na tua cabeça, Pilatos, mas se você deixar ele livre, então você está compartilhando com essa coisa. E esse é o que o sistema religioso faz. Quando ele está cego, ele usa a política, ele usa o que for preciso para tentar sustentar a sua mentira e torná-la em verdade. Ao ouvir isso, verso 13, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. E era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Cara, isso aqui é assustador. É uma história real, com gente real, com eventos reais. Essa é a blasfêmia do rei, do 1 ao 15. Em todos os momentos você vai ver Cristo sendo blasfemado. Em todos os momentos você vai vendo a glória de Cristo sendo reduzida a nada. Em todos os momentos, nenhum deles olha em um minuto sequer e fala assim: não, mas espera aí. Esse homem de fato é o Filho de Deus. Em nenhum momento. E o ponto para mim e o ponto para João é claro.
João está querendo levar a gente lá para o começo do capítulo 1, verso 29, quando ele diz assim: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está pronto para ser sacrificado na Páscoa. Porque o texto acabou de dar a deixa para a gente. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. Então, cada vírgula, tudo é blasfemado. Tudo tem um ponto de mostrar, ele vai morrer. Ninguém vai conseguir salvar ele do que ele tem que fazer. Ele vai morrer. E ele vai morrer sozinho numa cruz. Por isso que se a primeira coisa é essa blasfêmia do rei, agora eu quero que você veja a cruz do rei. Olha o verso 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Os historiadores dizem que a crucificação, esse lance que a gente conhece, ele foi inventado pelos persas, foi importado ao Mediterrâneo ali pelos cartaginenses e que depois foi aprimorado pelos romanos. A galera diz isso. Mas o que é importante para a gente é perceber que a crucificação, eu acho, na minha modesta opinião, que é baseada em basicamente nada, só no que eu acho, esse é o pior tipo de morte. Porque a crucificação, ela combina uma agonia física com vergonha. Porque você está estendido entre o céu, entre a terra, exposto, a tua morte se torna exposta. E a gente vai ver a construção disso, como vai se tornando cada vez pior essa contemplação que João vai dizendo. Porque ele continua dizendo assim: então os soldados encarregaram-se de Jesus. Olha só que coisa humilhante. Quem está sendo encarregado por Jesus não é o César, não é soldado. Os encarregados vergonhosos que vão conduzir Jesus até o rei, até a morte. Soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Quando você procura no Google esse negócio, não sei se é alucinação da galera ou se é verdade, mas era um lugar, parecia a cabeça de uma caveira, assim, porque hoje em dia você não consegue ter certeza de nada. Mas faz um certo sentido. Mas o que é interessante aqui, primeiro é esse instrumento vergonhoso do Rei Jesus. Carregar a cruz como um criminoso. E o carregar a cruz é um caminho só de ida, não é um caminho de volta. Você carrega aquilo que... o instrumento que você vai morrer. Você não volta com a cruz. Tanto que quando Jesus vira para uma multidão que estava todo mundo empolgado, e ele diz assim, vocês estão me seguindo, mas se você quer realmente ser um seguidor, pegue a sua cruz e me siga. É um caminho de ida, você larga tudo e vai. Não é à toa que quando Isaac e Abraão lá atrás, Isaac vai ser um sacrifício, Isaac carrega a própria madeira. E quando você tem todo aquele enredo, se você está por dentro disso, e o Abraão vai matar o filho Isaac, sacrificar, em um momento aparece um cordeiro, e antes o Abraão diz, não, mas papai, se a gente está indo para fazer um sacrifício, cadê o cordeiro? E o Abraão, ele diz assim, o Senhor providenciará o cordeiro. E o cordeiro está aqui diante de João 19, carregando o seu instrumento de morte. As pessoas dizem, embora os filmes não, que geralmente naquela época eles levavam essa parte horizontal da cruz, era amarrado assim. Lá no lugar que a cruz já estava em pé, a parte vertical. Então ele só encaixava e fazia todo um lugar. Então é um instrumento vergonhoso do rei, carregando a sua própria cruz num caminho de ida. Mas não só essa coisa dessa ideia do instrumento, mas veja o lugar vergonhoso do rei, além dos limites da cidade. Porque esse lugar onde eles eram, onde Jesus está indo para ser crucificado, é um lugar só onde os bandidos são sacrificados. É os excrementos da cidade, é quase um lixão. E Jesus está sendo levado para fora da cidade. Não é à toa que lá em Hebreus 13, 11 e 12, fala que ele tinha que ser levado para fora da cidade. Num lugar de exclusão. Porque cada detalhe aqui geralmente é um cumprimento de uma profecia. Jesus não morreu apenas numa cruz, mas no lugar da exclusão.
para que todos aqueles que fossem excluídos pudessem entrar nesse lugar da Nova Jerusalém. E não só isso, ele está assumindo o lugar de quem estava fora de Deus. Verso 18, ali o crucificaram com ele 2 outros, um de cada lado. Não é só um instrumento vergonhoso, não é só um lugar vergonhoso, é uma associação vergonhosa. Ele está crucificado ao lado de 2 marginais da cidade. E colocado ali como se fosse só mais um marginal. O rei dos reis, ao lado de 2 homens que qualquer um de nós evitaria de cumprimentar hoje em dia. Verso 19, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte descrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficara próximo da cidade. E a placa estava escrita em 3 línguas, aramaico, latim e grego. E os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: pô, você está de sacanagem, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. É um insulto do rei. Existe um sinal vergonhoso sobre a cabeça do rei. Esse é o rei de vocês, o miserável rei de vocês. Aquele que disse tantas coisas, que fez tantas coisas, mas agora está sendo humilhado. E era um costume, geralmente, colocar uma plaquinha com o nome do criminoso e a natureza do crime. Porque você sabe como são as pessoas, né? Tem uma pessoa crucificada ali no Monte da Caveira. Você vai dar aquela passada e a primeira pergunta que você vai fazer é: o que será que ele fez? E aqui era igual, que é o mesmo povo de lá, é o mesmo povo daqui. Então eles colocavam essa natureza. Mas o que eu quero que você perceba é que essa inscrição ela foi única. É lógico que havia dezenas de Messias ali, pessoas que se diziam Messias, ungidos e enviados de Deus. Mas eu gosto de acreditar que essa inscrição foi única, porque só o Filho de Deus poderia, de fato, ter uma blasfêmia verdadeira. Eis o rei dos judeus. E é uma zoeira, mas é uma verdade. E por 3 línguas, todos que passavam ali conseguiam testemunhar que o Filho de Deus estava, de fato, morrendo numa cruz. Mais uma vez, é como se o próprio Deus não usasse só a boca de Pilatos para dizer: contemplem esse rei. Mas agora o próprio Deus está dizendo: escreva numa caixinha, numa placa, numa madeira, que esse de fato é o meu filho. Verso 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não as rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si. Até isso é pensado. E tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. Não apenas há toda uma coisa vergonhosa, mas há uma exposição vergonhosa. Muito se discute se Jesus estava nu ou se Jesus estava só com essas roupas íntimas. Mas o que nos interessa é que Jesus está sendo exposto vergonhosamente pendurado numa cruz. E aí eu tenho que mais uma vez lembrar você: ninguém está tirando a vida de Jesus aqui. É Ele quem está oferecendo para mim e para você. E o que é um absurdo é que nós, semanalmente, somos lembrados, diariamente vivemos esse propósito, de servir um rei completamente envergonhado, pendurado numa cruz. Te pergunto, você acha que esse é o tipo de rei que seria chamado para nos dar uma palestra sobre liderança hoje? Acha que esse seria o tipo de rei que atrairia multidões de fato por quem ele é? Para mim, eu acho que a gente tem um problema. A gente se acostumou com a cruz. Mas você está percebendo que esse é o pior momento de Jesus? E é nesse pior momento que ele vai mostrando o seu amor? Enquanto você ainda estava tentando viver sem Deus, Deus já estava morrendo por você. Antes de você existir.
Então, Cristo não poderia morrer como um herói. Ele não poderia morrer como alguém amado pelo povo. Ele tinha que morrer carregando a nossa culpa. Então, cada detalhe desse, mais uma vez, reforça essa ideia. Era para nós estarmos sofrendo essa humilhação. E é interessante, porque na nossa cultura, a gente desaprendeu um pouco a viver com dor. Qualquer tipo de dor, a gente já toma um remedinho para anestesiar. A gente evita o sofrimento. E Jesus não foge. Jesus não negocia. Jesus permanece nessa cruz. Em cada insulto desse, Jesus poderia fazer um negócio assim, poderia ter um anjo Miguel com uma espada ali para falar assim, acabar com todo mundo. Mas Jesus permanece. E mais do que permanecer, esse é um dos textos que eu mais uso quando tem momento de processo ativo de morte lá no hospital, tá? Um segredo para você. Quando as pessoas estão morrendo lá, e são de alguma religião que tenha Cristo como centro, eu sempre uso esse texto aqui. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Eu uso muito esse texto, porque mesmo num ambiente de tamanha... Cara, é horrível você ver alguém falecer. Não sei se você já teve essa experiência, mas é horrível, é estranho. É um sentimento de não ter sentimento, você não consegue pensar, eu estou falando de gente terceira. Mas você consegue perceber que mesmo nessa aflição, Jesus na cruz ainda consegue olhar e ter compaixão. Gente, Jesus não está fingindo que está sofrendo. Jesus está experimentando essa morte, esse sofrimento real. E até mesmo na cruz ele vê. Olha a brecha para os encontros das mulheres de sábado de manhã. Mesmo na cruz, mesmo em sofrimento, ele vê. E a partir dali ele constrói um outro relacionamento dizendo, se firmem, se apeguem. É muito interessante, porque uma outra religião usa exatamente esse texto para colocar Maria num lugar muito alto sobre a igreja. Mas eu não acho que esse é um bom caminho saudável. Eu acho que o caminho aqui é que Jesus está dizendo, eu estou sofrendo, mas assim, está tudo no controle. Eu estou vendo vocês, eu consigo ver também a minha igreja, eu consigo ver o meu povo, eu consigo ver um povo redimido, um povo quebrantado, um povo que me ama, um povo que me adora, um povo que olha para mim com amor, dizendo, Jesus, muito obrigado por esse sacrifício. E o verso 28, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebederam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Veja que Jesus está sentindo a dor e a aflição. Tenho sede. Quando você olha lá para Deuteronômio 28, 48, você vai ver uma profecia dizendo que haverá sede. E a verdade é que Jesus está sendo sede para que a nossa sede fosse saciada. E aí logo em seguida, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Está consumado. Essas palavras, eu acho que a gente também não consegue trazer a realidade delas. O que Jesus está dizendo é, a dívida está paga, missão cumprida, obra finalizada. E o que isso quer dizer? Isso aqui é muito importante para você que está aqui nessa noite entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é, Jesus fez, agora então se esforce, tente melhorar, faça mais, para ver se dá alguma coisa na tua vida. O Evangelho é você só reconhecer o que foi feito por você e agradecer de mãos vazias diante do Senhor. Porque quando o Senhor diz está consumado, Ele está dizendo, eu fechei o negócio. Como diria o Kaká, eu fechei o game. A partir de agora zerou. A partir de agora já está feito. O que você e eu temos que fazer é só dizer, Senhor, muito obrigado.
que a minha voz cante com mais força, que o meu olhar seja mais atento, que a minha leitura seja maior, que o meu tempo de oração possa ser gasto ainda de uma maneira mais plena, que o meu envolvimento com a igreja, com a missão, que tudo isso seja ainda maior, que eu responda tudo isso de uma maneira mais profunda, mas nunca é sobre vamos melhorar um pouquinho mais a vida. Não, foi concluído, foi terminado. A partir desse momento, a morte da morte na morte de Cristo foi consumado. A morte já não tem mais poder sobre nós. E é fantástico perceber que Jesus está lidando com coisas reais nesse está consumado. A culpa que você sente, você não precisa sentir mais. A ira que era para vir sobre você, você não precisa mais ter medo. O teu pecado também você já foi livre dele, mas ainda não, segura aí. Mas o teu pecado já foi perdoado, é só você confessar. A justiça que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. E aí o João continua dizendo, e esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por isso os judeus não queriam que os corpos ficassem expostos ali naquela cruz. E aí eles dizem, vai lá e dá um fim, quebra a perna do pessoal para eles morrer rápido se estiver agonizando. E aí então eles vão, quebram as pernas dos dois que estavam ao lado. E quando eles olham para Jesus, ele diz, ele morreu. E não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. E o que é importante, você tem dezenas de profecias aqui, mas eu não vou entrar. Jesus realmente morreu. Jesus não dormiu, Jesus não ficou com a consciência muito baixa, não rebaixou todo o nível de Jesus. Não. Jesus morreu. E o que é muito interessante, essa ideia de colocar algo ao lado de Jesus e fluir água e sangue. Água e sangue em João tem um significado interessante. Água geralmente traz a vida de vida e purificação. Sangue geralmente tem a ver com sacrifício e redenção. Tanto que quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele diz assim, você precisa nascer da água e do Espírito. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, diz, se você soubesse quem eu sou, eu lhe daria água e você jamais voltaria a ter sede. Quando Jesus está num discurso muito interessante, no capítulo 7, ele diz, e aqueles que creem fluirão rios de água viva. Aonde eu quero chegar? Quando você olha para Gênesis 2 e você vê o Senhor olhando para Adão dizendo, cara, está muito grande o mundo para um homem viver sozinho e sem ninguém para estar ao lado dele. É interessante porque o homem dorme e aí Jesus faz uma cirurgia muito boa ali, onde da lateral do homem se cria Eva. De Adão, de um corte, faz Eva nascer. E João 19, um guarda enfia uma lança no lado de Jesus e nasce um povo. A igreja nasce da ferida de Cristo. Purificação da água, sacrifício do sangue que flui, que escorre sobre a lança desse miserável, que a verdade é que cada um de nós estava com essa lança na mão, porque o soldado é a nossa história. E o que é fantástico é até a ferida mais profunda de Cristo se torna em fonte de vida. E eu fico imaginando a criação nesse momento. Eu fico imaginando os animais, será que os animais teriam consciência, dizendo assim, chegou o grande dia, onde todas as coisas vão começar a ser restabelecidas. Eu fico imaginando se as plantas dizendo assim, ele está pendurado entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. Ele está pendurado no madeiro, agora então nós podemos viver com esperança. Eu começo a viajar dizendo, será que a natureza olha para esse momento e diz, Senhor, obrigado. Mas é na cruz que o pecado é tratado, a morte é vencida, a nova criação é inaugurada. Mas ainda é sexta, porque ainda não chegou a ressurreição. Ainda não chegou o domingo. E é lógico que eu vou seguir isso daqui, você sabe o que vai acontecer domingo que vem, mas é muito interessante pensar que nós estamos na sexta-feira.
E eu queria compartilhar e eu queria dizer para você que por mais que a sexta-feira às vezes enche o nosso óleo, oh meu Deus, encha o nosso olhar e o nosso coração e a gente vai ficando... Eu me lembro que uma vez eu preguei nesse texto lá em São Paulo e eu me lembro que a Tuane saiu porque ela passou mal. Eu espero que ninguém esteja passando mal aqui. Mas por mais que isso seja muito impactante, é muito interessante. A gente não é convidado para viver na sexta. Não é a sexta que tem que controlar o teu coração, mas é a esperança do domingo da ressurreição. Por isso, se você está aqui hoje, em nome de Jesus, não falte na domingo que vem, senão você vai conhecer só metade da história. Você vai sair daqui traumatizado. A boa notícia vai chegar lá no domingo que vem, porque a última coisa que eu quero ver com você não é só a blasfêmia, não é só o sofrimento, mas é o sepulcro do rei. Olha o tipo de rei que nós temos e como ele termina a nossa história hoje. Verso 38, depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e esses óleozinhos ali que eles vão conduzindo, né, aloés. É interessante. Levaram o corpo de Jesus. Eu acho para mim sempre me chama a atenção essa coisa. Deus cabendo num ventre de uma mulher. Deus cabendo numa manjedoura. Deus cabendo numa cruz. E agora, de certa forma contextualizada, Deus cabendo numa urna fúnebre. Mas esse é o tipo de Deus que a gente tem nesse momento. E agora os discípulos que eram secretos aparecem. Fico me perguntando o que esses homens olharam e como eles olharam conduzindo o corpo de Jesus. Será que eles tiveram remorso? Poxa vida, a gente sempre teve medo, né, mano, dos judeus. Devia ter mandado todo mundo se lascar e ter assumido um compromisso com Jesus. Mas eles ainda estavam na sexta. Verso 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Preparando o corpinho de Jesus, todo dilacerado, todo arrebentado. E eu fico imaginando o impacto dessa cena para esses dois homens. Mas é interessante, como o texto termina dizendo que talvez nunca seja tarde para a gente se voltar a Deus. Ainda que a gente vai vivendo no secreto, e bem secreto com Deus, mas veja como esses dois homens agora eles são explícitos. Eles confessam Jesus. Não tem mais problema sermos associados a Ele. Porque a cruz tem um poder de nos trazer de volta. A cruz tem um poder de nos aproximar da luz. E aqui ele também é ungido como um rei. Mas o que é um pouco assustador é que o texto termina dizendo isso. O levaram ao sepulcro e colocaram Jesus ali. E o texto termina assim. Bem sexta-feira. O texto termina com um túmulo. O Salmo 88, que eu li lá no começo, é o único salmo de toda a Bíblia que termina com trevas, que termina com abismo. Parece que termina com más notícias. Veja o seu rei, veja o nosso rei num sepulcro. E o Barrabás, livre, leve e solto, vivendo como se nunca houvesse culpa. O culpado, livre. O inocente, morto brutalmente. Porque talvez essa seja a nossa realidade. O culpado, livre. O inocente, sepultado. A verdade é que Barrabás é uma referência a cada um de nós, a partir dessa ótica da morte de Cristo. Os culpados, livres. O inocente, morto.
Por isso que a cruz é esse lugar onde Deus nos fala a verdade sobre quem somos. E a verdade de quem somos que aqui aparece é que nós somos mais pecadores do que imaginamos e ao mesmo tempo, paradoxalmente, falei errado, mas está tudo bem, mais amados do que jamais imaginamos imaginar. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu. É o lugar onde Deus transformou a pior notícia da história na melhor notícia da história. A cruz parece derrota, mas é vitória. Parece fraqueza, mas é poder. Parece tragédia, mas é redenção. Por isso que a cruz é o lugar mais violento da história, mas ao mesmo tempo mais amoroso. Porque foi ali, exatamente ali, que Deus não só está lidando com o nosso pecado, mas Ele está lidando com cada um de nós. E talvez nesse momento você está ouvindo a minha voz e você acha que talvez você passou do ponto na tua vida. Mas a graça de Deus, ela começa exatamente onde você pensa que terminou. Porque o Salmo 88 termina com abismo. O texto termina com sepulcro. Mas é porque o Salmo 88 ainda não havia compreendido o que é Cristo. E o sepulcro ainda não havia entendido que ele pode ser aberto de dentro para fora. E nunca na história humana alguém conseguiu se auto-ressuscitar. Mas logo, logo esse sepulcro vai aprender uma lição muito preciosa. Nem as leis da física conseguem compreender o poder do nosso Deus. E aí um homem culpado que recebe uma graça escandalosa tem a sua vida transformada. Jean Valjean. Ele é absolvido porque alguém foi lá e disse, não, está tudo bem. Você esqueceu alguns castiçais de prata. Vá em paz. E o nosso Deus olha para a gente e diz, não paguei um preço de dinheiro. Não foi sacrifícios de animais. Foi o meu próprio filho pagando com o seu próprio sangue para que vocês tivessem a remissão, a redenção da vida de vocês. E aí, como um bom fã de Miseráveis, como alguns de vocês, tem uma música lá que a gente vai cantar daqui a pouco, estou brincando, já assustaram. Mas eu quero que vocês ouça, por gentileza, porque eu não consigo parar. E essa música diz assim, é uma conversa, uma autoconversa do Jean Valjean com ele mesmo, com esse ato do bispo. E ele diz assim, mas lembre-se disso, meu irmão, veja nisso um plano maior. Você deve usar essa preciosa prata para se tornar um homem honesto. Pelo testemunho dos mártires, pela paixão e pelo sangue, Deus o ressuscitou das trevas. Eu salvei a sua alma para Deus. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Eu me tornei um ladrão na noite. Me tornei um cão fugitivo. Caí tão baixo e a hora é tão tardia que nada resta além do grito do meu ódio. Os gritos na escuridão que ninguém ouve aqui onde estou na virada dos anos. Se há um outro caminho a seguir, eu o perdi há 20 longos anos. Minha vida foi uma guerra que jamais poderia ser vencida. Me deram um número e assassinaram o Valjean. Quando me acorrentaram, me deixaram para morrer, apenas por roubar um pedaço de pão. Mas por que permitir que esse homem tocasse a minha alma e me ensinasse o amor? Ele me tratou como qualquer outro, confiou em mim. Me chamou de irmão. Minha vida ele reivindica para Deus. Tais coisas podem ser, pois eu passei a odiar o mundo, e esse mundo que sempre me odiou, olho por olho, transforme o seu coração em pedra. É para isso que vivi, é tudo que conheci. Uma palavra dele e eu estaria de volta sob o chicote no tormento. Em vez disso, ele me oferece a liberdade. Sinto a minha vergonha dentro de mim como uma faca. Ele me disse que eu tenho uma alma. Como ele sabe? Que espírito move a minha vida? Existe outro caminho? E ele termina assim. Tento alcançar, mas caio. E a noite se aproxima. E eu encaro o vazio. O turbilhão do meu pecado. Vou escapar agora do mundo. Do mundo de Jean Valjean. Jean Valjean não é nada agora.
outra história precisa começar. Por alguns quilos de prata. Como você responde a um recomeço de história? Com o Senhor Jesus jorrando o seu próprio sangue numa cruz. Essa é a pergunta dessa noite. Eu quero convidar você a levantar-se para nós orarmos sobre isso. Apresentarmos ao Senhor a nossa canção de gratidão a Deus. Por quem Ele foi, por quem Ele é. Porque Ele fez por nós. E a maneira como Ele cuida de cada um de nós. Outra história precisa começar. A nossa história não termina no final do Salmo 88. A nossa história não termina no capítulo 19 de João. A nossa história continua em João 20.